pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. Seja bem-vindo ao BBN Brasil Business Network, o podcast de negócios no Brasil, onde conversamos com empresários, empreendedores, pessoas que eu conheço pessoalmente ou virtualmente. Eu sou Tom Rioch, um americano com muitos anos no Brasil e conhecido como o rei do networking. Sou palestrante sobre networking feminino e o autor do livro Seja Executivo e Não Executado. Hoje no BBN Brasil vamos falar com Jaribe Fogaça. Ele é um conselheiro profissional e independente. Jaribe Fogaça é sócio da J. Fogaça Assessoria e ele presta serviço de assessoria na gestão empresarial, estratégica e financeira. Ele é diretor adjunto na ASIC, que é a Associação Comercial e Industrial de Campinas. E no ano de 2016 foi sócio na Jequitibá Invest. Até 2015, ele foi sócio da auditoria independente KPMG, onde por mais de 20 anos foi sócio responsável pela auditoria num número relevante de empresas de grande porte. Jaribe trabalhou no Brasil e nos Estados Unidos. Eu e Jaribe somos membros e ex-conselheiros da Anshan Brasil, que é a unidade regional de Campinas da Câmara Americana de Comércio, onde nós conhecemos e participamos de grupos de empresários. Nós também somos membros do Future Advisory Board da SIC Campinas, Associação Comercial e Industrial. Com isso, Jaribe, bem-vindo ao BBN Brasil Business Network. Tom, muito obrigado por estar aqui com você, com seus ouvintes. É uma satisfação falar contigo hoje. Muito obrigado pela presença. Jaribe, como vocês sabem, de toda a nossa experiência, tanto da Anshan quanto aí na SIC, e você tem muitos anos de experiência em assessoria às corporações, né, no atendimento a todos os requerimentos de governança, risco e conformidade, né, tanto no Brasil, nos Estados Unidos e parte internacional, que inclui áreas e normas como IFRS, US GAAP, SOX e COSO. Quando nós falamos de compliance e os reflexos no Brasil, né, vendo os casos do Lava Jato e corrupção, como isso afeta pequenas e médias empresas nas oportunidades e desafios de atrair investidores ou parceiros estrangeiros. Tom, muito obrigado. Esta é uma oportunidade especial no nosso dia hoje. E esse assunto de compliance, e muitas empresas já estão tratando a palavra conformidade, que seria uma tradução apropriada, que tem sido colocada de várias formas por vários elementos e pessoas que têm tratado do tema. Ele tanto é relevante nas empresas grandes, que nós temos visto na mídia, e uma coisa objetiva é que a mídia não vai reportar isso sobre as empresas pequenas, mas sem dúvida, para as empresas pequenas tem uma relevância igual e provavelmente bem desafiadora, numa proporção menor, mas numa proporção da mesma profundidade. É que eu vi muitas vezes, é isso que você falou, a empresa grande ou alguém que tem uma empresa pequena e média, ele acha que isso não é para ele, né? Mas até nas coisas mais, eu não vou dizer simples, que também são complexos, muito empresário ele quer ser franqueado de algum rede de franquia. E neste momento ele vai trabalhar para uma empresa grande, ele vai se associar a uma organização internacional. E vai ter que seguir um compliance, tem que saber o que é o compliance. Exatamente. E esse tema compliance, eu trago à mente um aspecto que conecta exatamente com o que você falou. Uma empresa pequena ou média, é certo que de alguma forma ela fornece ou se supre de uma empresa grande. O mundo dos negócios é um sistema onde
grandes empresas se suprem de pequenas ou muitas vezes fornecem para pequenas e vice-versa. Isso nós não precisamos nem citar nome das empresas. Sim. O que acontece muitas vezes é que a empresa pequena e média não se lembra ou não se atenta para o fato de que se eu forneço para uma empresa grande ou se eu me supro de algo de uma empresa grande, eu tenho que estar alinhado com a empresa grande. Se essa empresa grande já está buscando um ambiente de conformidade com as normas, com as leis, com os regulamentos, com aquilo que é esperado que se faça, a empresa pequena também deve buscar isso. Certamente não precisamos aqui imaginar que a empresa pequena precisa gastar fortuna sobre isso. Mas ela tem que ter um ambiente propício para esse cumprimento daquilo que se espera no tema compliance, né? E quando nós falamos até do alguém que está iniciando, literalmente o startup tem que ter isso em mente desde a hora que ele começa. Que em muito pouco tempo eles todos querem procurar investidores, não é isso? Esse tema da startup é espetacular. Existe uma expressão que de certa forma reflete a realidade, mas que ela é temporária para a startup. Há uma expressão muito interessante no ambiente empresarial que nós dizemos que a startup inicia no vácuo da lei, entre o que é lei e o que não é lei. Mas isso é uma expressão do mundo dos negócios, mas a startup inicia no vácuo da lei até que ela tenha relevância. A partir do momento que ela começa a atender alguém, prestar serviços ou produzir produtos ou se suprir de algo, ela não pode mais ficar na quase ilegalidade, porque naquele momento, isso que nós estamos dizendo aqui, o investidor vai querer saber até que ponto eu, colocando o meu dinheiro aí, o meu risco é somente um risco financeiro ou eu estou correndo um risco desnecessário de ilegalidade, de não compliance. O investidor não quer isso, ele está preparado para perder 100% do investimento financeiro, mas ele não quer colocar em risco a reputação dele como um investidor que coloca dinheiro numa startup não compliance. Não seria provavelmente o interesse do investidor, não. Não, mas você falou uma coisa que é muito importante, essa parte do vácuo do lei. Na realidade, muito dos startups, muito da tecnologia, muito dessa ruptura, muitas empresas que estão se iniciando, não existe lei, não tem norma, não tem. Se nós pegarmos recentemente, aqui na nossa região de Campinas, meu bairro começou com yellow bike, começou com patinete, começou com coisa que começou que nem fogo em palha, né? Um dia apareceu e de repente está todo mundo andando de cima para baixo, não sei o quê. Já não só em São Paulo, mas no mundo inteiro, aí perceberam que isso não está regulamentado, isso é lei de trânsito, isso é não sei o quê, e começa. E é nessa formação que o próprio lei percebe que também está no vácuo. Há um vácuo, muitas vezes, entre aquilo que se oferece para o consumidor e aquilo que se esperava se fosse oferecido pela lei. Mas é interessante que o compliance, talvez entrando um pouco mais no detalhe, a conformidade, apesar de muitas vezes não termos lei, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja na Ásia, não importa. O fato é que há uma expectativa, e isso que nós estamos falando do investidor, de que, mesmo não havendo lei, nós temos que ter modos de cumprir com aquilo que se espera. Então não dá para uma empresa simplesmente se esquivar da sua responsabilidade pela falta da lei, né? Que são princípios muito relevantes, né? Não dá para ele simplesmente dizer que ele pôde fazer algo porque não há lei. Então, não pelo fato de não ter lei que você pode fazer o que quiser. Exatamente. Aí seria um extremo do abuso, né? Aí seria o extremo do abuso. Ele volta ao que muitas vezes é chamado best practice, né? Se não tem lei, você vai ver quais são as melhores práticas dentro de uma realidade onde você pretende atuar. É melhor tentar seguir elas, né?
Exatamente, exatamente. Não há dúvidas disso. E nessa ótica do investidor, trazendo também, a gente está falando bastante da empresa média e pequena. Eu vi na minha experiência fatos concretos em que uma empresa pequena ou média, preparada, ela se torna um fornecedor relevante, muitas vezes, de grandes empresas, que é o sistema econômico como ele funciona. Enquanto que uma empresa pequena ou média, muitas vezes não entra nem na lista de fornecedores das grandes empresas, porque a grande empresa não pode se furtar disso, né? E não só como fornecedor, nessa realidade hoje que a gente vive, agora 2019, com expectativa, a gente está vendo grandes movimentos nos mercados, Europa, América Latina, Brasil, Estados Unidos, China, a gente está vendo uma mudança razoavelmente grande num cenário planetário, né? E o Brasil nisso está sobressaindo como um alvo, que é um grande mercado, está despertando interesse não só pelos chineses, que a gente sabe que já estão aqui, mas recentemente entrou no radar para as empresas europeias, né? E vai ser mais forte com os tratados. Então isso, você sabe, o investidor quando ele chega, não necessariamente procurando um fornecedor, mas procurando parceria, entrar no mercado junto, trazer tecnologia. A gente falava isso muito no Future Advisory Board. Ele vem com um checklist, né? Ele já vem estruturado, senta na frente. Como é que funciona isso? Olha, isso que você falou aconteceu na vida real. Você sabe da minha experiência profissional e é óbvio que a gente nunca cita nomes de empresas. Mas a gente pode citar setores. E tem setores no Brasil que tiveram um efeito concreto nesses últimos 3, 5 anos, e eu pessoalmente fui consultado até em alguns casos, que foi o seguinte: com a situação da Lava Jato e outros movimentos do Ministério Público, da Polícia Federal, principalmente o setor de construção civil, teve um momento inicialmente muito mais difícil. E, obviamente, as empresas pequenas e médias do setor de construção civil foram vistas como oportunidade para a entrada do investidor estrangeiro. Porque é um setor... ponto de aquisição, né? Ponto de aquisição. Exatamente. E qual que é a razão? O setor de construção civil é um setor muito local em qualquer lugar do mundo. Um investidor precisa entrar por meio de uma empresa. Ele não pode... raiz, né? É na raiz. Não tem como. E nesse caso concreto, eu tive 2 momentos. Um era uma empresa de construção civil no Brasil, de tamanho pequeno para médio, que literalmente aconteceu isso que nós acabamos de conversar. Recebeu um checklist que tinha, sei lá, 30, 50 páginas. E para eles, o checklist de 30, 50 páginas é normal. É normal. E aí eles me ligaram. É um big list, né? Não é um listzinho, não é? Não é uma coisa de 3 tópicos, nada disso. E aí o pessoal ligou para mim, né? Os nossos contatos ligaram e falaram: e o que a gente faz com esse checklist? Eu falei: é melhor responder. É melhor responder. Sim. É melhor responder. É melhor ler tudo primeiro, né? E houve uma segunda, Tom, muito interessante também, que já é uma empresa na área de engenharia. E aí eu cito muito essa questão da conexão das pequenas e grandes, e isso move a economia, porque esse outro, ele não é uma empresa de construção civil ela mesma, mas é uma empresa de engenharia. Sim. Ela atende grandes empresas com muita complexidade, eles têm uma especialização muito grande. Aí, no caso deles, foi local. É isso que talvez o pequeno e médio empresário tem que ver isso como uma vantagem. Localmente também acontece isso. Sim. No caso, eu acho que era um cliente dele de grande porte, para quem ele atendia. Um dia o cliente de grande porte falou: olha, nós vamos precisar fazer uma checagem de compliance na sua empresa. Ele me ligou e disse: mas... eu tenho apenas 20 pessoas aqui na minha empresa. E ele me ligou e eu disse: olha, é melhor ficar preparado, porque vai acontecer várias vezes isso aí. Viu? Sim. E esse ele estava muito feliz porque ele já tinha a experiência de ter tudo em ordem. Então, nosso envolvimento foi muito mais
assegurar a comunicação entre ele e a outra empresa. Ele já tinha tudo em ordem, uma empresa pequena, mas uma pessoa com muita experiência, com uma visão de negócios já amadurecida, né? Amadurecida. Bom, e tem outro lado do mesmo moeda, né? Sim. E falamos isso. Uma empresa que sabe de tudo isso que nós estamos conversando, se ela se prontifica, ela busca o que é essa tal de checklist, ela vê o que um due diligence traz e se prepara para isto, ela se torna um alvo amigável na busca de investidores. Certamente. Aí você já mostra, já da primeira, que em vez de você receber o checklist de 30 páginas, você já põe na mesa a resposta de 30 coisas, você já é visto como uma empresa estruturada e de credibilidade. Certamente. Se antecipar é uma das grandes motos do mundo dos negócios, né? A empresa que se antecipa e se prepara, ela realmente recebe a primeira atenção maior do que aquele que ainda está muito alheio à situação. E estar alheio é uma coisa também que não tem muito mais razão de ser. Concordo com você. Se dizer surpreso com um assunto desse, para o mundo dos negócios, é muito distante da expectativa do investidor. Não, você fala, eu já vivi isso, de empresa de fora vem e não espera ir até o 30ª página para levantar e ir embora, né? Se na primeira página ele já vê que essa empresa-alvo dele não sabe o que está falando, ele agradece o café e em 10 minutos já está pegando o voo de volta. Certamente. E esse tipo de coisa, uma coisa que anteriormente era e agora não mudou no mundo dos investimentos, aí até a turma das startups sempre dizem para mim, não, mas agora o mundo é tecnológico. Sim, o mundo é tecnológico, mas os investidores ainda são analógicos e vão ser o resto da vida. Porque o investidor ele é analógico porque é ele que toma a decisão, não é a empresa. É uma pessoa por trás da empresa. Então ele precisa vir, ele precisa sentar com o empresário, ele precisa se comunicar com o empresário, ele precisa perceber o ambiente de negócios, de comunicação. Não é... E é nesse momento que acontece o que você falou. Ele vem e ele está aberto, ele senta para tomar o café. Mas se aparece uma informação diferente da esperada, ele se ressente. Ele fala, poxa, mas a gente conversou isso antes, né? Exatamente. Porque o investidor, ele quer saber, nesses momentos, dessa interação, mais do que aquilo que está na internet. O que está na internet, ele não precisa vir. Exatamente. Ele quer saber... Quer abraçar, quer sentir, quer perceber o cheiro do negócio, enfim, quer olhar no olho, né? E ele ele também quer... é uma vantagem, olhando o ponto positivo, que a gente vê que isso está acontecendo. Está vindo empresa de fora. As empresas brasileiras estão buscando a capacitação, né? A gente vê isso dentro de onde nós estamos, na Associação Comercial, né, de Campinas, a SIC, que o esforço, né, tudo que é dado na forma de capacitar os membros, que são, de fato, empresas de varejo, serviço, indústria, justamente para estar pronto, né? Dessa nova era, porque isso que não é fácil. Não, precisa apoio. E as associações, tanto a Anshan, que nós falamos, a SIC e outros, estão muito empenhados em oferecer isso para membros. Isso encaixa numa lembrança. A gente fala muito do compliance e muitas vezes num primeiro contato com o compliance, muitas pessoas pensam que é apenas a letra da lei. Então tem uma lei anticorrupção, então eu cumpri essa lei, eu estou compliant, né? Eu estou em conformidade. Não é apenas isso. E o que você acabou de falar me traz também à mente um fato muito importante, que é o seguinte:
com quem essa empresa, pequena ou média, e se relaciona. Sim, né? sim. Então, com quem ela se relaciona em todos os termos, né? Quem são os clientes, quem são os fornecedores, o setor que ela opera, que vai muito além da lei. A lei anticorrupção não restringe uma empresa de operar em certos setores. Sim. Então, quem ela compra, de quem ela compra, para quem ela vende, o setor que ela opera, em que ambiente ela convive. Você citou 2 exemplos muito incríveis da nossa região, a SIC e a AmCham. Se o empresário convive com essas pessoas e ali ele troca informações, é muito relevante. Isso carrega para ele uma reputação muito positiva. E aqui nós convivemos nesses ambientes de negócio e sabemos. Estar próximo de associações. Vai beber na fonte, né? Com outros parceiros, outros empresários, colegas que estão passando pelo mesmo momento. Exatamente. Aí eu sempre promovi isso, e você é um cara que se lembra muito bem disso há anos, e sempre me passou umas orientações bacanas nesse assunto também, que é o seguinte, nós sempre promovemos que um empresário esteja perto desses círculos, estilo ASIC, AmCham e semelhantes. Sim. Porque isso também carrega para ele uma reputação e um aprendizado A hora que chega o investidor, seja nacional ou estrangeiro, ele já fala a língua do investidor, ele não tá mais tão despreparado como poderia correr o risco de estar, né? Bom, no inverso, no estrangeiro, claro, o caminho da busca dele, isso eu vejo, vou dizer, diariamente, mas semanalmente com certeza. Eles procuram a busca via as associações, seja a AmCham, a SIC. Não é que estão procurando o nome de uma empresa, eles procuram a associação, quem são as empresas associadas, né? Então, tem um interesse no setor A, B e C, e aí que vai. Já começa por isso. Se alguém está fora, né, como que você falou, se ele não existe nessas associações, é difícil ser achado. Pode ser achado, mas aí volta e não tem o nível de confiança que outros vai ter. Já a porta de entrada já fica mais distante, né? A porta de entrada desse tipo de coisa. Eu falo isso de novo para os startups. Os startups, no startup que você falou, eles estão no vácuo da lei, mas também estão no vácuo do relacionamento empresarial. Muito então, distante. Muitas vezes estão na frente do laptop dele, alguma coisa assim, ou dela, e está a lei uma necessidade de fazer parte de uma organização. Exatamente. Já nesse início, né? Obviamente o nosso tema hoje principal é essa conformidade, mas a título informativo eu também participo de um grupo de mentores treinados por um colega que foi o presidente da Motorola no Brasil, na época que a Motorola veio para o Brasil, há 20 anos atrás, e nós estudamos um sistema que a gente orienta as startups, mas encaixa com o que você falou 100%. Um dos passos de revisão do projeto da startup, o que nós chamamos vá para a rua, a expressão traduzida. Né? Mas por quê? Ele não pode ficar atrás da máquina do computador. Ele tem que ir para a rua para ele descobrir se os potenciais clientes dele realmente têm interesse no projeto dele. Isso. E aí, fazendo conexão com conformidade, uma empresa que queira buscar um investidor no exterior, a preparação dentro de casa, do compliance, tem que fazer antes. Não adianta ir procurar um investidor, quando o investidor perguntar ou mandar o checklist, ele descobrir que aquele checklist ele não tem respostas para ele. É muito Posso citar um outro assunto interessante que eu estava me lembrando momentaneamente da história do compliance. É muito breve, deve demorar 30 segundos, 45 segundos, mas... Fica à vontade. Mas a história do compliance, talvez é bacana citar para os nossos ouvintes, para os seus ouvintes aí, ele tem uma origem, obviamente, principalmente das leis americanas, do FCPA, que se chama, em 1977, e depois evoluiu. Nós citamos há pouco a questão do sistema do COSO, que é um modelo de controles internos, depois veio a lei SOX em 2002, lá nos Estados Unidos, e tudo isso
Só então que a OECD, né, que é a Organização do Comércio, entrou com leis associadas ao compliance em 97. Então nós estamos falando que, apesar de 20 anos parecer muito, por outro lado, não é tanto. Não é tanto, não é tanto. Só para fechar o raciocínio, o UK Anti-Bribery Act, que é a lei anticorrupção inglesa, ela só foi promulgada em 2010. Não temos nem 10 anos essa lei, né? E no Brasil a lei anticorrupção foi promulgada em 2013. Então, muitas vezes, as pessoas não estão preparadas por um pouco de desconhecimento, é natural, mas as pessoas não podem ficar distante dessa realidade, seja pequenos ou médios empresários, principalmente, né? Os grandes, é até embaraçoso quando ele está distante disso. O pequeno e o médio, a primeira pergunta, ele pode sobreviver, mas na segunda vez ele não pode se valer do desconhecimento, né? Não, é exatamente isso. Na velocidade que o mundo está mudando, né? E você falou isso. Nós dois trabalhamos, existimos quando... Porque realmente corrupção não começou no Brasil. Não é só cativa daqui. Agora, normatização, o reflexo de atos de corruptos ou de fraudulentos, realmente o impacto grande começou nos Estados Unidos. Com quase queda de bolsa, enfim, empresas grandes que tiveram problema, aí todo mundo começou a limpar e começou a normatizar. Isso foi andando no mundo inteiro. Isso não termina, né? A gente está vendo no Brasil o Lava Jato, agora a própria parte do compliance, treinamento dentro das empresas para entender, faz parte de um cenário que é constante, ela não é estanque, né? É dinâmica. É dinâmica. E o que eu comento também, que o empresário, o empreendedor, o próprio dirigente de uma empresa média tem que estar ciente, e eu acho relevante, ele tem que ter essa consciência e trazer isso para dentro da empresa que ele dirige. E além disso, uma questão que as pessoas têm que entender e usar isso a seu favor para proteger a empresa e as pessoas é que a questão do compliance ou do non-compliance, ela não é só jurídica, ela é pessoa física. Porque atos de não conformidade não são praticados por uma empresa, são praticados por pessoas. Então, eu vejo isso como uma vantagem. Eu vejo isso, o empresário que responde para um fornecedor, para um cliente ou para um concorrente, de que ele não vai aceitar algum jogo impróprio, ele está não só do ponto de vista sendo legítimo do ponto de vista empresarial, como do ponto de vista de pessoas, porque são pessoas que estão envolvidas, é ele e os profissionais da empresa dele, é o exemplo que ele passa. Ele não pode simplesmente deixar que certos convites para a ilegalidade sejam aceitos, porque ele é um exemplo para toda a linha da empresa dele, né? É a comunidade que convive, né? Não é isso. Bom, Jaribe, eu quero agradecer a sua participação. Sei que o assunto realmente é muito relevante, muito extenso, mas nós vamos voltar no futuro para continuar nisso, porque o caminho do sucesso das empresas no Brasil vai passar por isso, né? Seja um startup, seja uma empresa pequena, média e grande. Então é um assunto que vamos voltar a discutir, ok? Muito bem, eu agradeço muito, e o meu fechamento seria a recomendação para qualquer dos nossos ouvintes: sempre tenha um plano de voo, não decole sem um plano de voo. Isso em todos os cenários, né? Em todos os cenários, exatamente, eu sempre coloco isso. Muito bom. Tá bom? Então, obrigado mais uma vez e voltamos a falar pessoalmente na reunião do FAB. Satisfação. Obrigado a você e a todos os seus ouvintes, Tom. Tá bom. E quero agradecer também e convidar nossos ouvintes para visitar o site bbnbrasil.com, onde você vai achar o podcast Hoje com Jaribe Fogaça e links para o perfil dele no LinkedIn, o site dele que é jfogaça.com e também a conta do Twitter, que é bastante ativa. O BBN Brasil Podcast está no Spotify, Spreaker, Apple Podcasts,
Google Podcast, Deezer, entre outros, onde você pode seguir entrevistas passadas e futuras do BBN Brasil. E agradecer a vocês, ouvintes e seguidores do podcast, nossa audiência, que é o fator mais importante do nosso sucesso, e lembrar que o programa de hoje é um oferecimento da Focus MI Market Intelligence, e Focus MI é especialista em pesquisa de mercado no setor agrícola no Brasil. Mais informações no site focusmi.com. Obrigado pela audiência. Até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch.